iguais, muitas vezes as mesmas situações, a mesma característica. Ou então são espíritos afinizados. São espíritos que vêm caminhando juntos, são companheiros de jornada, né, se parecem muito, têm muitas semelhanças de caráter. Então pode acontecer isso, mas não que essas características tenham sido herdadas dos pais, dos avós, não se transmite geneticamente esse tipo de característica. Então isso é algo que nós precisamos de desaprender, muita gente achando que isso é transmitido. Outra situação que nós devemos desaprender: esses espíritos que nos são confiados aqui nessa vida e com os quais nós temos que nos reajustar, porque filhos, muitas vezes, nós não vamos encontrar nos nossos filhos um amigo muito grande, um amigo espiritual, né? Até porque, segundo os espíritos, é uma das apelações maiores da espiritualidade para que os ódios, as mágoas, os sentimentos inferiores sejam dissolvidos com a relação de pais e filhos. Porque o amor de mãe, quando ele existe, ele é incondicional. Não tem outro maior do que ele. Ele é o maior de todos. Digo quando existe, porque às vezes o comprometimento entre as almas de mãe e filho, ou de pai e filho, mas mais chegada à questão da mãe, esse amor incondicional, é mais forte nas mães, a ligação é muito grande com os filhos, até na questão biológica. Então podem haver tantos problemas, tantos comprometimentos entre essas almas e esse amor não ser desenvolvido. Existem mães que realmente não gostam dos filhos, desde cedo demonstram isso e acabam, né, se ficarem juntos, atritos constantes, ou termina por fazer, né, um encaminhamento dessa criança para outra família. Mas quando ele existe, ele realmente é um amor incondicional. Então esses espíritos que nos foram confiados para reajustes emocionais, para que a gente possa resgatar um passado delituoso com essas almas, já embalados em corpos físicos que nós mesmos lhes proporcionamos, porque os corpos físicos são dados pelos pais, é o material genético oferecido pelos pais, que vai formar o novo corpo que esse espírito vai utilizar, né, que vai ser instrumento dele na próxima encarnação. Não são criados novinhos, sem passado, sem história. Longe disso. A criança, ela já nasce com um acervo pessoal de suas conquistas no seu processo evolutivo. Ela já existia antes, tem uma biografia pessoal, traz vivências e experiências, e aqui a porta para reviver e não para viver. Está, portanto, renascendo e não nascendo. Então ela traz um acervo de conquistas, ela tem um acervo de erros, né, de acertos, e ela vem, como nós também, quando nascemos, né, viemos para cá resgatar, evoluir. O objetivo das encarnações é a evolução da alma. Então essa criança já traz muitos conhecimentos. Há crianças que lembram do seu passado, que se veem como espíritos reencarnados. O professor A.N. Stevens, ele estudou muitos, mas muitos casos, dezenas e dezenas de casos, e publicou 20 casos que ele publicou de crianças que lembram do seu passado. E a criança, normalmente, a gente convivendo com ela, a gente vê que as coisas não as surpreendem muitas vezes, como nos surpreendem ver alguém que já tenha partido, né, ver um espírito. Isso para ela é comum, ela não se assusta muito com isso. É normal. Né? Há pouco tempo uma amiga minha ainda falou assim: minha filha entrou no meu quarto e falou que viu meu pai lá. É possível isso? E ela saiu tão feliz do quarto porque disse que abraçou o avô. Ela falou: eu fico aqui impressionada. Ela falou: toda vez que eu entro no quarto agora, eu entro assustada, olho para um canto, olho para o outro, e a minha filha não quer sair de lá. Ela não quer sair de lá porque ela está vendo o avô. É possível isso? Eu falei: claro. E isso não assustou a menina. Ela sabia que o avô já tinha partido.
Ela sabia, porque falaram com ela que ele foi para o céu. Aí ela até falou, você falou que meu avô foi para o céu, mas ele está lá. E eu abracei ele. Então a menina feliz, não estava nem assustada, até querendo entrar lá onde viu. Depois aquilo passou, realmente ela não viu mais. Aí a mãe disse que ele voltou para o céu. Então era tão comum, a mãe assustadíssima com aquela situação. Então essas coisas para as crianças são muito normais. A morte para a criança é normal. A morte não assusta a criança. Ela está com uma reminiscência tão forte da dimensão dos espíritos que não assusta. Há um tempo atrás, eu estava lendo umas cartas de um médico e tudo, e ele, até no hospital do câncer, e ele dizendo que o que mais emocionou ele na vida toda dele foi uma criança de 10 anos, 9 ou 10 anos mais ou menos, uma menina que estava em estado terminal com câncer, e ele estava dando assistência, e ele nesse dia entrou no quarto dela, ela estava um pouquinho triste. Ele falou, mas você é triste? Você nunca é triste. Ela falou assim, eu estou um pouquinho triste, porque quando eu morrer, a minha mãe vai sentir muita falta de mim. Aí ele falou assim, mas o que é a morte para você? Ela falou assim, olha, quando a gente é pequenininho, a gente gosta de dormir na cama dos nossos pais. Aí a gente dorme, só que depois que a gente dorme, os nossos pais, o nosso pai ou a nossa mãe, levam a gente para o nosso quarto. E quando a gente acorda, a gente está no nosso quarto. Então a morte para mim é isso, é o meu pai que vai me levar para um outro lugar. Então isso era tão normal para ela. Aí o médico falou assim, mas você não tá, você continua triste? Ela falou assim, porque a minha mãe vai sentir muita saudade de mim. Ele falou assim, bom, saudade, o que é saudade para você? Ela falou assim, mas o senhor não sabe? Aí o médico falou, não sei o que é saudade. Ela falou assim, saudade é o amor que fica. Então a criança, ela tem uma facilidade de viver a vida, de ser feliz, de ser alegre, né? E ela nada assusta. A gente é que fica muito assustada, ela é impulsiva, ela quer conhecer, ela é curiosa, né? E ela não tem as maldades, os preconceitos. Realmente a criança, ela é muito agradável de se ter uma criança por perto, né? Mas, como em todas as fases educativas, tem que se dar limite, porque senão nós vamos criar também monstrinhos dentro da nossa casa. Até porque a gente não sabe quem está ali, né? A gente não sabe o nível evolutivo daquela alma, porque às vezes a criança já deixa transparecer, mas na maioria das vezes não. Parece pura inocência e na verdade não é. Então algo também que a gente tem que desaprender é que esse espírito que está ali pode ser muito mais desenvolvido e evoluído que os espíritos dos pais. E isso é conflitante muitas vezes para a família, né? Isso não é muito bem aceito na família. Porque normalmente o que se entende é que a criança não sabe nada, que os pais sabem tudo e que vão ensinar, e que os pais têm que ser aqueles heróis da criança, e isso causando um problema enorme quando a criança chega na adolescência, que os heróis não são heróis de coisa nenhuma, e eles logo veem que não são, né? Causando um conflito muito grande. São apenas os órgãos que ainda não estando desenvolvidos, impedem que os conhecimentos dessa criança se manifestem, os conhecimentos daquela alma se manifestem. Porque até que, por volta dos 7, 8 anos, né, há um desenvolvimento do lóbulo frontal responsável pelo raciocínio, pela lógica, né, pela inteligência. Então, até que isso se forme e que a criança complete aí a sua estrutura física, ela não tem muita noção, ela não tem muita facilidade para fazer escolhas. Ela está no período da infância, extremamente necessário para a educação. A sua inteligência é limitada, não estando ainda desenvolvidos os órgãos, não podem lhe dar toda a intuição de um adulto, mas são espíritos muitas vezes extremamente evoluídos, que estão limitados pela organização física e que lá na adolescência começam a despertar. Os órgãos da inteligência, então, não estando desenvolvidos, não podem dar-lhes toda a intuição
que eles têm e manifestar toda a inteligência que carregam e o conhecimento. E outra coisa importante também a conhecer é que filhos não são realizações fortuitas, decorrentes de circunstâncias secundárias. Filhos não são isso, né? Procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros genitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. Então não são realizações casuais, né? São compromissos estabelecidos. Mas como assim, né? Então eu prometi ter essa ou aquela quantidade de filhos? Não é bem assim. A alma, assim que ela sai da perturbação da morte, ela começa a fazer um balanço da vida que levou. Aí ela começa a ver os acertos, os erros que cometeu, o que ela não devia ter feito, a exploração que fez, né, o que causou de prejuízo a esta ou aquela alma. Então ela começa a fazer escolhas para a sua próxima encarnação. E ela vai enumerando ali as escolhas que ela vai fazendo. E dependendo do prejuízo que ela possa ter causado a alguém, a alguma alma na outra encarnação, ela quer se redimir, ela quer resgatar esse passado. Então vai convidar essa alma para reencarnar. Ela vai fazer um convite formal a essa alma para reencarnar. E se for aceita essa ideia, né, pelo Criador, pelos espíritos encarregados disso, aquilo vai se somando a tantas outras provas, né, expiações que ela precisa passar nesse mundo. Então ela vai fazendo as escolhas. E ela não sabendo quando ela vai reencarnar, próximo à oportunidade da reencarnação, ela vai ser informada que vai reencarnar. Aí está lá, já em todo o decorrer do balanço que ela vinha fazendo, né, do aprendizado na erraticidade entre uma encarnação e outra. Então vai ser apresentado a ela, dentro das escolhas que ela fez, as probabilidades para ela, para esse mundo aqui. As escolhas que foram aceitas pela equipe que cuida disso aí, porque muitas vezes a gente faz escolhas que não podem ainda, né, pertencerem ao nosso mapa kármico, por a gente não estar ainda tão fortalecido a esse ponto. Então algumas que a gente faz, a gente não pode realizar. E outras que a gente não faz, serão impostas por Deus se forem necessárias. Então a alma então vai fazer esse convite à outra, a outra vai aceitar ou não. Se ela não aceitar, mas for necessário, aí há uma imposição para que ela venha reencarnar naquela família. Então há toda uma preparação. Então não é uma realização fortuita, casual, não é nada disso, né? Representa então um convite formal a alguém que já existe numa dimensão que nos escapa aos sentidos habituais e que estamos propondo receber, criar, educar, oferecendo-lhe nova oportunidade de vida. Então, quando às vezes o filho vira para a gente e fala assim, olha só, eu não pedi para nascer. Quantos pais já não ouviram isso dos filhos? Eu não pedi para nascer. Pode até não ter pedido, mas foi convidado a isso e aceitou, né? Ou então entrou na fila para conseguir reencarnar naquela família, porque também entendeu que precisava de fazer um resgate. Então, a família, onde se reúnem os espíritos problemáticos, né? Porque a gente fala, tem tanto conflito familiar. Qual é a família que não tem conflito familiar? Acho que não existe, né? Porque o objetivo dos espíritos se reunirem na família é justamente para fazer o resgate de erros passados. Ou então, se já estão muito mais evoluídos,